Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Heráclito, professor de Direito Constitucional, certo? Estamos aqui fazendo mais uma gravação de aula. Estou aqui acompanhado com dois assessores que estão usando máscaras aqui, está todo mundo protegido, só eu que estou sem máscara porque eu sou o único que estou fazendo a aula, tá bom? Hoje a gente vai ter a nossa aula de Direito Constitucional, certo? Quer dizer, uma matéria que poucos aqui já teve contato, alguns que já tiveram aula comigo no primeiro, segundo e terceiro ano, já tiveram esse primeiro contato com o direito constitucional, mas os alunos que nesse ano entraram no ensino médio ainda não. Vocês vão perceber que é uma matéria tranquila, tá bom? E vamos começar, tá bom? E a gente começa com o quê, gente? Com o conceito daquilo que a gente vai dar aula. Qual é o conceito de direito constitucional? Qual é o conceito de direito, tá bom? Pessoal, o melhor exemplo que eu dou para conceituar direito é a gente diminuir um pouquinho da parcela do grupo social. Vamos dar um exemplo aqui. Todo mundo tem uma família que a gente mora lá na nossa casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, certo? Tem gente que mora com os avós, tem gente que mora com os tios, enfim. Aquela casa que a gente vive, ela é uma pequena parcela da sociedade. E lá dentro da nossa casa, a gente tem o quê, gente? Regras e condutas a serem defendidos por todos ali dentro, em que a gente precisa obedecer essas regras para a gente poder conviver em sociedade. Então imagine a seguinte situação, eu vou até perguntar aqui para uma pessoa que está me assessorando. Professor Ronaí, você que está aqui do meu lado, me diga, se por acaso acontecesse quando você era mais novo, que você morava lá com seus pais, se você chegasse 3 horas da manhã em casa sem avisar, o que acontecia com o senhor? Pode falar alto para o pessoal escutar. Levava bronca. Levava uma bronca, era castigado. Por quê, gente? Porque dentro da casa da gente existe uma coisa chamada de regras. E não é diferente quando a gente vai colocar em grande escala, como, por exemplo, criar regras para convivência dentro da nossa República Federativa do Brasil, que é o nosso país. Então, gente, vamos dar uma lida aqui, ó, no conceito de direito. O que é direito? É um conjunto de regras e condutas vigentes em um determinado país, em um determinado estado, certo? E que são defendidas e obedecidas pela sociedade, de forma a buscar sempre o quê, gente? O bem comum. Foi como eu brinquei aqui com o Ronaí. Por que ele iria levar uma bronca? Por que ele iria levar ali um castigo? Porque a mãe dele, o pai dele querem o quê? O melhor para a vida dele. Tanto que hoje, ó, cresceu, tá grande, trabalha, entendeu? Tem um bom emprego, nunca foi preso, não é não, Ronaldo? Não que a gente saiba, né? Mas nunca foi preso, enfim. Por quê, gente? Porque a gente procura sempre o bem da sociedade, tá bom? Esse é o nosso conceito de direito. Esse aqui é um conceito de direito mais básico, tá certo que o conceito de direito é muito mais aprofundado, porém para que vocês entendam da melhor forma possível, tá bom? Agora nós iremos conceituar, de fato, o nosso conteúdo, que é o conteúdo direito constitucional. O que é o direito constitucional? Vamos passar aqui, ó. Vamos dar uma lidinha, pessoal. Direito constitucional é o ramo do direito, é a parte do direito em que a gente estuda, em que a gente tem por objetivo a análise das constituições, certo? Então, quer dizer, é um ramo do direito que estuda, que analisa e que interpreta as constituições que foram criadas no nosso vasto mundo, certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, o que é a Constituição? Qual é o objeto do nosso estudo? Nós iremos estudar direito constitucional. E quem é a Constituição? Pessoal, a nossa Constituição, ela é a lei maior do nosso país. É a lei em que as demais normas não podem contrariá-la. Vamos dar uma lidinha aqui rapidinho? Vamos lá, ó. Também conhecida como Carta Magna, e essa palavra ela pode cair na prova de vocês, e se cair na prova de vocês e vocês não saberem do que se trata a Carta Magna, vocês vão acabar errando a questão. Então saibam que quando o examinador estiver perguntando sobre Carta Magna, ele está se referindo à Constituição. Carta Magna é a lei maior de um país, é a lei fundamental do Estado. Olha só o que eu acabei de falar. Todas as demais normas devem ser compatíveis com a Constituição, sob pena de ser retirada do mundo jurídico por inconstitucionalidade. Quer dizer o quê, gente?
eu criei uma determinada norma. Digamos que eu sou um deputado, criei um projeto de lei, esse projeto de lei foi aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal, depois sofreu a sanção presidencial, todo mundo um dia vai estudar junto comigo aqui, dos membros do Poder Executivo, e uma das prerrogativas do presidente da República é a de sancionar, a de assinar as leis, certo? E aí digamos que essa lei que eu fiz o projeto dela, digamos que ela tenha um vício de inconstitucionalidade, ou seja, ela está incompatível com o que fala a nossa Constituição. O que vai acontecer com essa lei? Ela será submetida a uma análise e se por acaso for constatado que ela é inconstitucional, essa lei vai ser retirada do mundo jurídico. Por quê? Porque ela tem um vício de inconstitucionalidade. Certinho? Vamos dar continuidade? Pessoal, eu coloquei aqui, certo, um organograma muito bem criado por um estudioso na área jurídica chamado Hans Kelsen, certo? Que ele deixa bem claro o que é a Constituição Federal em meio a uma pirâmide. Tá vendo aqui, ó, que ele criou uma pirâmide, gente? Então, em relação aos demais atos normativos que a gente possui, entre leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias e resoluções, a gente depois vai estudar cada uma delas com um pouquinho mais de detalhe, entre todas elas a gente tem quem acima das demais leis? A Constituição Federal. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver direitinho aí, tá? Mas aqui a gente consegue mostrar direitinho quem é a Constituição Federal no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, ela é a lei maior de um país. Aí eu pergunto para vocês, gente, por que essa lei ela é a mais importante dentro do país? Por quê? O que ela tem de tão importante? O que faz ela uma norma tão importante? Vamos lá? Pessoal, elementos da Constituição. Elementos orgânicos. A gente vai estudar bastante isso aqui, inclusive vamos começar hoje. Os elementos orgânicos da Constituição são normas que regulamentam a estrutura e o poder do Estado, ou seja, como ele é formado. Gente, uma norma, uma regulamentação extremamente importante. Por quê? Porque é a Constituição que vai mostrar como o nosso Estado será subdividido, como o nosso Estado será formado. O Estado vai ser formado por meio de estados membros, por meio de municípios, vão ser províncias, não vão ser... Enfim, a Constituição estabelece como o nosso Estado será dividido, certinho? E nós temos os elementos limitativos do Estado, são normas que elencam os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Gente, exemplo, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem conhecimento do morador. Então vamos lá. Policial sem estar munido de um mandato ou então sem ele estar em uma situação prevista na Constituição, como buscando alguém que esteja em flagrante delito ou para prestar socorro ou então numa situação de desastre. A não ser que eles estejam nessa situação, um policial, por exemplo, não pode chegar, meter o pé na porta lá na casa do indivíduo sem a permissão dele. Isso está previsto na Constituição? Está previsto na Constituição, ou seja, a Constituição possui elementos limitativos do Estado, ou seja, ninguém pode fazer tudo aquilo que bem entende. A Constituição, ela garante direitos individuais do ser humano, belezinha? Direitos esses, inclusive, que estão presentes na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que nós iremos também trabalhar com maior detalhe lá na frente. Certinho? Então, pessoal, esses aqui são apenas os dois elementos que eu considero mais importantes para as nossas aulas, sabendo que existem outros elementos da Constituição que também é doutrinariamente estudado, porém, nós não iremos passar nesse primeiro momento. Dando continuidade à nossa aula, a gente vai para a teoria geral do Estado e a gente começa com aquele primeiro elemento orgânico que eu acabei de falar para vocês, como o nosso Estado é formado. A gente vai estudar agora a formação do nosso Estado. Só que antes, eu tenho que explicar para vocês o que é Estado. Vamos conversar sobre o conceito de Estado. O que é isso aqui que a gente mora? República Federativa do Brasil. O que é a República Federativa do Brasil? O que é um Estado, gente? O Estado é uma entidade, certo? Politicamente e juridicamente organizada, com poder soberano para governar um povo dentro de um determinado limite territorial, certinho? Então vamos lá. Nós temos o Brasil. O Brasil é um Estado? Sim. Possui povo?
possui povo. As pessoas que aqui moram, as pessoas que aqui habitam, as pessoas que aqui nascem, certo? Compõem o povo. Nós temos uma área previamente limitada? Temos uma área limitada, certo? Passou da nossa área, a gente não exerce mais poder estatal. E a gente tem uma coisa chamada de soberania. Ah tá, perdão, vamos dar uma voltadinha aqui. Nós temos 3 elementos que compõem o Estado. 2 eu já acabei de falar. 1 é o povo. O que é o povo, gente? O povo é o elemento pessoal do Estado. São as pessoas que falam a mesma língua, possuem a mesma cultura e os mesmos valores. Quer dizer, são aqueles que habitam a República Federativa do Brasil e aqueles que também vivem e acompanham a nossa cultura. Cai muito em prova que povo é o resumo dos brasileiros natos e naturalizados dentro de um país, certo? Vamos resumir? São os brasileiros natos e naturalizados dentro de um país. Não vamos confundir aqui, gente, com população. O que é a população, gente? População é o número total de habitantes dentro de um território. Aí resume: brasileiros natos, brasileiros naturalizados, estrangeiros que moram dentro do país, apátridas. Que são apátridas? São aquelas pessoas que ainda não possuem pátria. Quando a gente for conversar sobre da nacionalidade, nós iremos também trabalhar com mais detalhes a questão da pátria, né? Da pessoa ser apátrida ou não. Belezinha? Então, pessoal, não confundam, por favor, povo com população. A diferença é que no povo a gente tem aquelas pessoas que realmente nasceram aqui ou se naturalizaram, tendo em vista acompanhar, certo? A cultura, os costumes do nosso país. E população, pura e simplesmente aqueles que habitam, podendo ser brasileiros natos, naturalizados, estrangeiros, enfim. Deu para entender, né? Território, galera. O que é o território? É o elemento geográfico do Estado. É aonde o nosso Estado se estabelece. É o limite onde o Estado consegue exercer a sua soberania estatal, certo? Compreende tanto o espaço terrestre, aqui onde a gente pisa, o espaço aéreo e o espaço marítimo, belezinha? Então, se a gente está sobrevoando com a aeronave o espaço aéreo brasileiro, ali aonde quem exercerá a soberania estatal? O Brasil. Se por acaso eu tenho uma embarcação e essa embarcação está dentro do território brasileiro, lá vai valer a lei de quem? Do Brasil, certo? Por quê? Porque o nosso território compreende o espaço terrestre, aéreo e marítimo, beleza? Soberania, pessoal, é o terceiro elemento do Estado. Vamos dar uma lidinha aqui? É o poder de autodeterminação e independência do Estado. Nenhum Estado pode intervir na soberania do outro. Quer dizer, nós temos aqui o Estado Argentina, Uruguai, Paraguai. Pode o Brasil interferir no outro país? Intervir no outro país nas decisões que eles tomam lá? Negativo. Assim como eles também não podem interferir nos nossos ditames. Nós temos a prerrogativa de autodeterminação e independência das nossas determinações. Com isso, pessoal, vocês entenderam aqui que o Estado possui 3 elementos? Povo, território, soberania. Todo mundo entendeu o que é o Estado? Vamos avançar. Agora, galerinha, para a gente terminar a nossa aula de hoje, nós iremos estudar as formas de Estado, como os Estados se organizam. E aí nós vamos saber em qual dessas 3 o Brasil se encaixa. Vamos lá? Estado unitário. O professor vai ler aqui rapidinho e vai explicar para vocês. O poder político, ele se concentra em uma só esfera e atua em todo o território nacional, mesmo o Estado sendo dividido em circunscrições. Então, galera, aqui é o seguinte, o poder legislativo, executivo e judiciário, eles se concentram em uma só esfera. E mesmo o Estado sendo dividido em pequenas circunscrições, províncias ou Estados membros, ainda assim o poder central, ainda assim o poder se concentra num
órgão centralizado, beleza? Pessoal, essa forma de Estado, ela foi criada e comumente utilizada nos países da Europa. Por quê? Porque são países de pequeno território. Fica mais fácil administrar. Fica mais fácil eu ter apenas um executivo, um judiciário e um legislativo e ainda assim eu ter condições de administrar o país todo, ainda que seja dividido em circunscrições administrativas. No entanto, o poder político, ele é concentrado em uma só esfera. Exemplo, pessoal, de Estado unitário. A França. A França é um país pequenininho, é fácil de administrar. O poder central fica todo em uma só esfera. Portugal, a mesma coisa. Itália. Tá vendo que são todos países ali do centro europeu? França, Portugal, Itália, Reino Unido, todos eles possuem como forma de Estado o Estado unitário, beleza? Pessoal, agora aqui no nosso segundo tópico nós temos o Estado federado. O professor vai dar uma lida e agora vai explicar para vocês. No Estado federado existe desconcentração do poder político, totalmente diferente do Estado unitário. No Estado unitário eu tenho a concentração do poder político em uma só esfera. No Estado federado eu tenho uma desconcentração do poder político. Existe desconcentração do poder político em Estados-membros, dotados não de soberania. Por quê? Porque a soberania é do Estado como um todo. Todos os demais estados possuem o quê? Autonomia. Então, dando continuidade, os Estados-membros são dotados de não soberania, e sim autonomia. O Estado como um todo é soberano, como eu falei. No entanto, desconcentra suas funções políticas a Estados-membros autônomos para governar. Então, galerinha, no nosso exemplo, Brasil, nós temos pequenos Estados-membros, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. Distrito Federal é um estado, galera? Não. O Distrito Federal, ele é uma situação sui generis, tá bom? Ele possui regras de município, regras de estado, mas ele não é considerado um estado. Ele é o Distrito Federal. Iremos conversar sobre o Distrito Federal depois também, com mais calma. Vamos lá. Temos os nossos estados-membros que possuem o seu poder legislativo, o seu poder judiciário, o seu poder executivo. Existe a desconcentração, vocês perceberam? Nós temos os poderes na esfera federal, assim como também nós temos os poderes na esfera estadual. Todos os estados são dotados de autonomia. O que quer dizer autonomia? Um estado não pode intervir no outro. Rio de Janeiro não pode intervir em São Paulo. São Paulo não pode intervir no Paraná. No entanto, todo mundo obedece quem? A soberania estatal. Quer dizer, é a soberania do Estado da República Federativa do Brasil como um todo. Exemplo de Estado federado. Acabei de dar a dica para vocês, né? O Brasil. O Brasil é um exemplo de Estado federado. Assim como Suíça, Alemanha, Argentina, Canadá, Rússia, todos esses países possuem como forma de Estado o Estado federado, ok? E para a gente finalizar a aula de hoje, nós iremos conceituar Estado confederado. O que é o Estado confederado? Qual é a distinção entre Estado unitário, Estado federado e Estado confederado? Gente, aqui no Estado federado eu não falei para vocês que os estados possuem autonomia, mas todos obedecem à soberania da República Federativa do Brasil? Pois bem, no Estado confederado existe uma união de estados soberanos. Imagina a seguinte situação. Eu tenho vários países que são dotados de soberania e, por algum motivo, pode ser ele econômico, pode ser ele político ou pode ser ele cultural, eles decidem se confederar. Aí o que eles vão fazer? Por meio de uma constituição ou por meio de um tratado internacional, eles vão criar aquela confederação, certo? Sendo assim, a gente possui o quê? Uma confederação e todos eles vão obedecer às regras que estão presentes ou naquela Constituição ou naquele tratado da confederação. Quer dizer, todo mundo tem sua soberania, mas aquilo que está presente no tratado, aquilo que está presente na Constituição da confederação, todo mundo precisa seguir. Beleza? Então, pessoal,
diferenças que são elementares nas 3 formas de Estado. Vamos lá. Estado unitário, concentração do poder político em uma só esfera. Estado federado, desconcentração do poder político. No entanto, a desconcentração gera autonomia para os Estados-membros e todos pedem a bênção, né? Todo mundo se submete à soberania estatal. No Estado confederado, todo mundo é soberano. Todo mundo é soberano. Mas todo mundo se submete às regras do tratado internacional que criou a confederação ou da Constituição que criou a confederação. Show de bola? Pessoal, com isso a gente termina esse primeiro bloco de aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a escola que eu vou tirar as dúvidas, certinho? No mais, morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de ter condições de dar aula presencialmente e, se Deus quiser, a gente vai se encontrar aí o mais rápido possível, tá bom? Então, um beijão para vocês, até a próxima e fiquem com Deus.